Bom dia, povo de Deus. Vamos colocar de pé. Isso, com alegria no coração. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Isso, mais forte que para Ele. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bom dia, meus irmãos. Seja todo mundo muito bem-vindo nesse amanhecer da graça de Deus. Nesse amanhecer onde o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Então, encorajo a cada um de vocês, abra o coração. Fica totalmente ligado naquilo que vai acontecer neste momento, que está iniciando o louvor, depois vai vir a palavra poderosa que vai trazer pelo anjo da igreja. E creio, meu irmão, que hoje vai ser um dia extraordinário, um dia que Deus vai falar aos corações de cada um de nós. Hoje é um dia, meu irmão, que você vai ver a diferença na tua vida, meu irmão. Não tem como ser diferente. Quando a gente busca a presença do Senhor, quando a gente se lança diante da presença do Senhor, algo extraordinário acontece. Você vai sentir a presença de Deus, você vai sentir na sua fé se renovando, porque a palavra dele diz que ele se renova a cada amanhecer, as misericórdias dele se renova. Então que ele venha ter misericórdia sobre nossas vidas, que ele venha derramar unção sobre nossas vidas, que você venha sair daqui preenchido, cheio da presença dele, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Vocês estão felizes? Vocês estão com frio, meu irmão? Estou sentindo todo mundo meio encorujado aí, tá não? Nós estamos felizes de estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, e vamos alegrar o nosso coração em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Convido a todos, coloca a mão sobre o coração. Isso, feche teus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, para receber aquilo que vem de Ti. Receba, Senhor, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Receba, meu Pai, que é tudo para Ti, Senhor. Nós oferecemos nossas vidas, Senhor, diante do Teu altar. Então fala aos nossos corações, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Isso. Busque mais da presença dEle. Oh, aleluia, 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 aleluia. Nós somos dependentes de Ti, Jesus. Nós somos dependentes da Tua presença sobre nossas vidas, Pai. Manifeste de uma forma muito especial nesse dia de hoje, Jesus. Nesse amanhecer da graça, onde o Senhor, meu Pai, venha fazer algo extraordinário na vida de cada pessoa que aqui está, Pai. Ah, meu Pai, Tu és um Deus poderoso, Jesus. Tu és um Deus que pode fazer o impossível se tornar possível, Pai. Então manifeste, meu Pai, de uma forma muito, 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 muito especial, meu Pai. Transborda, meu Pai, na vida dessa pessoa, meu Pai, a Tua unção, Jesus. Oh, Jesus. Aviva, Pai. Liberta, Senhor. Ajuda essa pessoa a se levantar, Pai. Há pessoas aqui mesmo que estão se pensando até mesmo em desistir, Jesus. Pensando, meu Pai, até mesmo em parar, Jesus. Não permita, Pai. Porque é só na Tua presença onde há abundâncias de alegria, Pai. E é só na presença, meu Pai, na Sua presença que nós queremos estar a cada dia, a cada amanhecer, meu Pai. Nós somos dependentes da Tua presença, Pai. Por isso nos derramamos diante de Ti, Jesus. Por isso pedimos, Senhor, venha de encontro a cada um de nós, porque precisamos cada vez mais e mais e mais e mais da Tua presença. Aleluia, aleluia. Sou tão dependente de Ti, tudo que tens para mim, eu sei que é bom. Meus dias estão em Tuas mãos, milagres e sonhos que irão um dia se cumprir. Em Teu tempo, tudo lindo fazes, Deus que tudo pode, tudo sabe. Em Teu tempo, tudo lindo fazes,
do teu favor. Não abro mão de ti. Não abro mão de ti, Jesus. Não abro mão da tua presença, Pai. Nós somos dependentes de ti, Jesus. Você levanta as suas mãos dos céus e declara mais uma vez: eu sou dependente de ti. Tudo que tens para mim, eu sei que é bom. Meus dias estão em tuas mãos, milagres e sonhos que irão um dia se cumprir. Há um tempo determinado para todas as coisas, meu irmão. Em teu tempo, tudo lindo fazes, Deus que tudo pode, tudo sabe. Ele pode tudo, meu irmão. Creia nisso. Em teu tempo, tudo lindo fazes, viva cada dia o milagre. Eu vou viver tudo o que tu tens pra mim, Senhor. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente do teu favor. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente do teu favor. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente do teu favor. Não abro mão de ti. Oh, aleluia. Ore cantar a balaça, ore cantar a balaça. Nós somos dependentes de ti, Jesus. Nós estamos dependentes da tua presença em nossas vidas. Oh, começa a falar com o Senhor, meu irmão. A palavra dele diz que é um tempo determinado para todas as coisas. E ele está se revelando, ele está se revelando na tua vida nesse dia de hoje. Isso, se quebranta, se levanta. Aleluia, 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 aleluia. Grande és tu, Senhor. Maravilhosa é a tua presença. Vem renovando, Senhor, nossas forças. Venha colocando, meu Pai, a tua alegria em nossos corações, Jesus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Grandioso és tu, meu Pai. Grandioso és tu, meu Pai. Levanta suas mãos e isso. E faça desse refrão a tua oração, meu irmão. Você vai declarar: eu vou tudo tu tens pra mim. O que ele tem pra você é grandioso, meu irmão. Declare, não abro mão. Eu sou sempre dependente do teu favor. Nós somos dependentes de ti, Jesus. Não abro mão. Eu vou Viver Você vai viver algo extraordinário nesse dia de hoje, meu irmão. O que ele tem pra você é muito especial. Não abra mão disso, meu irmão. Não abra mão daquilo que Deus prometeu na tua vida, meu irmão. Aleluia. Aleluia. dependente do teu favor.
não abrimos mão não, meu Pai. Da tua presença é maravilhosa. Da tua presença que nos levanta. Da tua presença que nos dá paz. Da tua presença que nos traz a libertação, Jesus. Nós amamos a tua presença, Pai. Nós amamos te adorar, Jesus. Então receba a nossa adoração, nosso louvor, em nome de Jesus. E você que crê nesse Deus maravilhoso, vamos dar uma linda salva de palmas para Ele. Isso, com mais fé, meu irmão. Isso, na palma da mão. Isso. Você vai declarar: eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Cria nisso. Isso, com palmas. Eu vou viver. Isso. Enche esse lugar, meu irmão. Cria naquilo que você está declarando. Lê naquilo que você está falando, meu irmão. Não abra mão da presença dele, não. Não abra mão das bênçãos que vai cair sobre a tua vida, meu irmão. Aleluia. Isso. Com mais fé. Aleluia. Eu vou viver. Tu tens pra mim. Não abro mão, não abro mão. Eu sou sempre dependente do teu favor. Não abro mão de ti. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Isso, mais forte, meu irmão. Mais forte que é para Ele. Te adoramos, Jesus. Adoramos a tua presença aqui no meio de nós. Não abra mão, meu irmão. Não abra mão daquilo que Deus prometeu na tua vida. A presença dele é real aqui no nosso meio. E Ele está se manifestando de uma forma muito, muito especial sobre a vida de cada pessoa que aqui está clamando e buscando pela presença dele. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimenta o irmão que está do teu lado. Fala: que bom que você está aqui, meu irmão. Fala: Deus tem uma bênção muito especial para você nesse dia de hoje. Isso. Sai do seu cantinho aí. Cumprimenta o irmão que está atrás ou da frente. Movimenta um pouquinho aí para esquentar um pouquinho esse frio. Isso. Glória a Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor com alegria? Isso. Isso, com fé, meu irmão. Esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, secado por Egito e Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi secado por Egito e Faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei
virá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei por onde andando em sua presença. Então eu direi, declare, abre-se o mar, e eu passarei por onde andando em sua. Agora eu quero ver. Por isso eu pulo. Ih, não tem gente pulando não, hein? Por isso eu pulo. Vamos ver, igreja. Por isso eu pulo na presença do Rei. E eu danço. Por isso eu danço na presença do Rei. O grito de júbilo. O grito de júbilo. E eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. O grito de júbilo. Grito na presença do Rei. E eu corro, por isso eu corro na presença do Rei. O grito de júbilo. Grito na presença do Rei. Então eu direi, e eu passarei. Então eu direi, e eu passarei. Jesus! E vamos aplaudir ao Jesus! Glória a Deus! Amém! Deu para dar uma esquentadinha, meu irmão? Glória a Deus, amém! Convido a todos, senta por um instantinho, em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui fazendo o que é de costume, que é de praxe agora, né? E está recolhendo os testemunhos da igreja, os testemunhos das pessoas que estão aqui, e vai trazer algo extraordinário que Deus fez na vida dele, enquanto os nossos irmãos vão passando com a guia do patrocinador. Isso. Você que recebeu o chamado ali de fazer a obra do Senhor, uma obra muito bonita, maravilhosa, ali onde que vidas estão sendo alcançadas, tanto aqui no nosso país, como fora do nosso país. E eu creio que vai ser bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos estar recolhendo 3 testemunhos. Quem for dar o testemunho, levanta a mãozinha assim, que o irmão vai até você. Isso, se puder ficar em pé, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? O nome do senhor? Bom dia, Joaquim. Seu Joaquim, o que Deus fez na tua vida, meu irmão? A vida do meu filho, né? Foi no dia 20 do mês passado, né? Eu recebi a notícia, eles moram em São Paulo com a mãe. São 3 filhos. E o mais novo teve um surto psicótico. E aí, a mãe me informou que ele estava internado na ala psiquiátrica do Hospital IVA, em São Paulo, né? Puxa vida, né? Um baque, né? Aí vai eu para São Paulo, né? Visitá-lo, e o menino estava assim, alucinado, né? A gente não conseguíamos entender a conversa dele. Ia para dentro, ia para trás, era tudo assim, diferente. Era uma outra pessoa, né? Sei. 19 aninhos, Carlos Daniel, né? Fazendo faculdade e tudo, né? E aí ficamos naquela luta, né? Do dia 20 até o dia 29. 29, eu olhando no celular, eu vi que o pastor Daniel tinha me adicionado a um grupo, né? Ele falava para informação das reuniões. Você que precisar de oração, pede no privado e tal. Eu digo, opa, que unir a fé com o pastor, pedir oração para o meu filho, né? Amém. Porque até então ele estava sem resultado. E o médico falava, é assim mesmo, o primeiro surto é assim mesmo, é de até 15 dias ou mais, né? Para estabilizar, e aplicando medicamento e aquela coisa, né? Eu
contei a história para o pastor Daniel, né? Ora para o meu filho, pastor Daniel, que eu estou aqui numa luta tremenda, né? O pastor Daniel fez uma oração, né? Isso já foi no dia 29. Aí eu fui visitar ele, né? À tarde, sempre as visitas às 3h30 da tarde, cheguei lá. Ele estava mais sóbrio, né? Amém. Falando que queria vir para casa. Oi. Até então, as outras visitas, ele dizia, pode ir embora, pode ir embora. Todo mundo ia visitar ele, os irmãos, a mãe, eu, pode ir embora. Né? Aí ele disse, pai, eu quero ir para casa, vem buscar. Eu digo, filho, calma, você vai para casa. Né? E aí já era final de semana, né? Aí eu conversei com o médico, ele disse, olha, teve uma melhora. A gente está aí analisando o caso dele, não tem tóxicos, né, química nos exames dele, não tem nada. Se ele continuar assim, ele vai ter alta logo, logo. Então, na segunda-feira, a gente foi visitar, o médico já deu alta para ele. Olha que bênção. Né? Foi dia 2, me parece. Para a honra e glória do Senhor, né? O Senhor é bom, né? Glória a Deus. Disse a ele, agora se apega ao Senhor, meu filho, para não ter mais essas coisas esquisitas aí. Amém. Que é muito problemático. A gente fica, poxa, a gente é quem fica... Eu me lembrei do caso daquele pai, né? Do filho lunático, né? Sim. Meu Deus, olha lá. Aumenta, ajuda na minha incredulidade, na minha fé, para que eu possa ajudar meu filho, porque a coisa está feia. Glória a Deus. Então, para honra e glória do Senhor, ele está em casa, retornou aos estudos, né? Aos poucos. Está tudo bem agora. Amém. Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, meu irmão. Isso. Continue perseverando, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém. Mais alguém? Lá atrás. Lá atrás. Amém. Qual o nome da senhora? É Maria das Graças. Dona Maria, o que Jesus fez na tua vida, minha irmã? Então, meu testemunho ontem eu estive lá na sede, e o pastor já não estava pegando testemunho das pessoas, as pessoas que bebiam, né, antes de aceitar Jesus. E eu não dei meu testemunho lá, que não deu para dar. Então, eu estou dando agora, gente. O meu testemunho é esse, que eu vivi 20 anos na macumba. Essa mulher que eu morava com ela era macumbeira. E eu vivi com ela ali presa, ali com os demônios, né? Eu já vi numa família também que bebia, perdi meus pais com bebida. Eu perdi 4 irmãs com bebida, tudo nova, morreu tudo com 29, 39, tudo no vício da bebida. Então, é um privilégio muito grande que eu tenho de dar esse testemunho que Jesus me tirou das trevas para a luz. Eu era viciado em bebida, eu bebia uma garrafa de cachaça por dia, eu fumava e tantas outras coisas, né? E Deus teve a misericórdia dele, que a palavra dele diz que é pela misericórdia dele que nós não somos consumidos. E Deus teve essa misericórdia de ter me salvado, esse milagre que Jesus fez na minha vida. E esses 12 anos, quase 20 anos preso com bebida, e Deus me tirou das trevas para a luz, né? A minha família não teve esse privilégio de conhecer Jesus, partiram todos. E o segundo milagre foi que quarta-feira eu estive aqui, o pastor Valquírio pregou sobre o milagre que Jesus fez. O milagre da transformação, o primeiro milagre foi a transformação da água em vinho, e outros milagres que Jesus fez. Ele falou, pode marcar o horário, às 10 horas, 12 minutos, o milagre de Jesus, pode marcar aí. Eu marquei tudo, saí daqui, fui embora, fui encontrar com uma amiga minha, que era daqui da igreja, só que ela foi embora, irmã em Cristo. Foi embora para São Paulo. Ela marcou o carro para mim encontrar com ela lá na Guarupaz. Aí eu encontrei com ela no Guarupaz, aí ela veio com uma sacola e pôs na minha mão, falou, em casa você abre. Eu estou dando essa lembrancinha para você. Mas eu não me preocupei. Fui levar lá o documento que ela pediu, fui embora para casa, cheguei em casa, tomei meu banho, fui tomar minha sopinha e esqueci até a sacola. Depois eu abri a sacola, para deixa eu ver o que a Marlene trouxe. Quando eu abri essa sacola, gente, olha, ela trouxe para mim um casaco que pode vir o frio que for, que eu não vou passar frio. E outras coisas também que eu ia comprar, que eu estava precisando, que eu falei, Jesus, eu preciso de comprar. Não vou comprar mais, que tudo que tinha daquela sacola foi tudo que Jesus preparou para mim. Então esse Deus é tremendo, vale a pena servir a Jesus, confiar no Senhor Jesus e não ter vergonha de dar o testemunho. Porque a palavra de Deus diz que os times não herdarão o reino de Deus. Que às vezes nós recebemos a bênção e nós não contamos com vergonha. E esse é o meu testemunho, para glorificar o nome do Senhor Jesus e agradecer pela vida do pastor Valquírio com a família dele. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Ali a irmã falando ali que estava já há um tempo, né, presa às bebidas, né? Eu também da mesma maneira, eu era presa à bebida, né? A droga pesada, cocaína. Usei droga por mais de 12 anos e
totalmente destruído, minha vida destruída, meu casamento destruído. Minha filha, já faltando semanas para nascer, eu perdido no mundo aí, chegando em casa no amanhecer do dia. Ali foi luta para minha esposa, né? Porque ela que teve que aguentar. Graças a Deus, ela, mulher de fé, perseverou, buscou, fez campanhas, ali buscando pela minha vida. Eu não queria saber compromisso, não queria ter compromisso com Deus. Mas um belo dia, Deus tocou na minha vida. Por isso que é importante a gente estar ali, ó, sempre perseverando. Às vezes você fala assim, tá demorando demais, não tem mais jeito, não. Aquela pessoa não tem mais jeito. Tem sim, meu irmão. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Deus tem um objetivo na vida de cada um de nós. Se eu tivesse desistido, se a minha esposa tivesse desistido, eu estaria aqui no altar do Senhor, louvando ao Senhor, buscando a presença dEle, trazendo daquilo que Ele me deu, trazendo para a gente aqui, para cada um de vocês aqui na igreja, que a gente recebe e dá aquilo que a gente recebe. Então, eu creio que Deus é maravilhoso, eu creio que Ele está se manifestando aqui nesse dia de hoje. Assim como Ele se manifestou na minha vida, Ele está manifestando na vida de cada um de nós, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Bom dia, meu irmão. Qual é o nome do Senhor? Bom dia, irmão Edésio. Qual que é a bênção, meu irmão? Irmãos, para glorificar o nome do Senhor Jesus, a irmã estava falando ali sobre contar testemunhos. Às vezes a gente fica meio tímido, né? Para contar algumas coisas, mas não se pode ficar tímido. A timidez não é de Deus, né? E o Senhor Jesus, Ele fez uma grande obra lá em casa, na casa da minha irmã, lá no Rio de Janeiro. A família toda estava em desarmonia. A minha irmã não recebia a filha em casa mais, já fazia um bom tempo que ela só passava lá e não falava nada com a mãe, muitas vezes, e toda a família desesperada assim, sem união. E a minha irmã sempre chorando, lamentando, ficou doente. Só por causa disso, essa situação bota a família doente, bota a mãe doente. A mãe, filha, né? Logo filha, sem falar com a mãe, há muito tempo. E eu orando. E eu sabia dessa situação há muito tempo, e essa coisa estava acontecendo. E muitos anos orando. E a gente sabe que a bênção de Deus é nossa. A gente já sabe que está escrito lá em Éfeso, capítulo 1, versículo 3. O Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos. Então, eu sei que essas bênçãos me pertencem. A minha família pertence ao Senhor e eu orando por essa minha irmã e a família dela. Irmã, em pouco tempo, a gente veio a resposta das orações, não muito pouco tempo, claro. O tempo de Deus, né, Ele resolve as coisas como Ele quer. Ele resolve mesmo. Deus resolve os nossos problemas, Ele resolve de verdade. E minha irmã recebeu a vitória. Lá em casa, na casa da minha irmã. Eu chamo minha casa porque é casa de família, né? É irmã, ela mora lá no Rio de Janeiro. De vez em quando eu vou lá. E a minha irmã recebeu uma grande vitória, que a filha voltou a receber, né? Inclusive, ela nunca mais tinha ido na casa da filha. Hoje não. Hoje ela vai dormir na casa da filha. Hoje ela vai lá, a família voltou ao normal. Amém. A minha sobrinha que veio embora para São Paulo, hoje estava contando, essa semana, para mim, tio, as coisas lá estavam uma maravilha. E eu digo, orei muito tempo por isso, e aconteceu. A bênção chegou para a minha vida, porque chegou para a minha família, né? Ela está lá no Rio, eu estou aqui em São Paulo, a minha vida é outra aqui, mas a vida da minha família lá é a mesma coisa. Então, graças a Deus, eu estou contando, porque os irmãos, às vezes, estão orando também por alguns problemas. Sim. Não podemos desistir. Eu tenho 2 tipos de problema lá na minha casa, mas isso não vai me atrapalhar, porque o meu Deus meus problemas é uma coisa, nosso Deus é outra. Amém. Nosso Deus não é problema, Ele é a nossa solução. Glória a Deus. Então, graças a Deus, eu não tenho problemas, é que o problema está na mão de Deus. Sim. Então, o meu problema aqui é família também. Minhas 2 têm um filho e tem uma filha. Um sério problema. Tem um irmão aqui que vai lá em casa, fez um culto lá, uma série de trabalho aqui, o irmão Edilson, juntamente com a equipe que foram lá em casa, fizeram uma grande obra lá em casa, e o Senhor tem me fortalecido para poder eu não me mover com o problema. Sim. Porque o problema não pode mover a gente. Nós não estamos aqui para problema, nós estamos aqui para Deus. Né? A nossa vida é de Deus, não é dos problemas. O problema é coisa que vai passar.
Não tem como não passar. Porque quem é eterno é nosso Deus. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e para sempre. Amém. Né? Muito Glória a obrigado Deus. por essa oportunidade, viu, Obrigado. irmão? Isso é para a glória do Senhor. E os irmãos e irmãs que têm problema, não desista, tá? Deixa os problemas na mão do Senhor, siga em frente, porque essa é a nossa missão. Amém. Vamos aplaudir Obrigado, o Senhor irmão. Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Isso, com alegria no coração. Testemunhos bonitos, né? Fortes. Isso alegra o nosso coração. Isso nos dá ânimo para continuar servindo esse Deus maravilhoso. Que da mesma maneira que esses irmãos deram o testemunho, você pode também dar o seu, meu irmão. Deus que opera na vida do meu irmão aqui, da minha irmã lá, vai operar na tua vida também. Deus é Deus de milagres, Deus de transformação, Deus que liberta, Deus que faz o impossível se tornar possível nas nossas vidas. Amém? Então, convido a todos a colocar a mão sobre o coração. E isso já já o nosso pastor, o anjo da igreja, vai estar nesse altar consagrado, trazendo uma palavra poderosa para abençoar nossas vidas. E isso, levando suas mãos aos céus em adoração e declare: junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, junto a ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, quero ser vaso em tuas mãos pra te exaltar e adorar. Vem moldar o meu coração e todo o meu ser. Vem mudar. Quero mais, Senhor, muito, muito mais, Senhor, eu quero mais em tua presença. Quero mais, Senhor, muito, muito mais, Senhor, eu quero mais de tua presença. Mergulhar no rio de amor e me embriagar o teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer, mergulhar no rio de amor e me embriagar no teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer. Nós queremos te conhecer, Jesus. Nós queremos sentir mais a tua presença, Jesus. Oh, nós queremos que o Senhor está aqui presente, Pai. E eu creio que o Senhor se manifestará na vida de cada pessoa aqui de uma forma muito especial, Jesus. Oh, Senhor,
Vem tocando em cada coração, Jesus. Vem tocando em cada vida que aqui está, Jesus. Isso, fale, meu irmão. Abra tua boca, quem encher, assim diz o Senhor. Enquanto você está buscando, louvando, clamando pela presença dEle, Jesus está operando na tua vida, meu irmão. Ele é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Ele ama os seus filhos, você é filho de Deus, meu irmão. Não importa do jeito que você está aqui hoje. Não importa se você está triste, se você está abatido, se você até mesmo está decepcionado com alguém. Meu irmão, coloca isso tudo para trás, deixa de lado e se entregue na presença do Senhor. Mergulhar e me embriagar, transbordar, em ti me aconchegar, mergulhar no rio de amor e me embriagar no teu poder, transbordar nas águas do louvor, em ti me aconchegar, te conhecer. Sinta o abraço do Senhor Jesus na tua vida. Talvez você não tenha recebido um abraço de um ente querido, de uma pessoa que você ama. Sinta o abraço do Espírito Santo. Ele que te consola, Ele que te ama. Isso. Abra o teu coração, meu irmão. Esse é o momento de você abrir o teu coração e colocando diante do altar tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está tirando tua paz. A presença de Deus é real aqui no nosso meio. Aleluia. Você vai declarar mais uma vez, mergulhar. Pai, nós estamos diante do Senhor aqui nesta manhã, e nós queremos, meu Pai, nos envolver ainda mais. Estamos aqui reunidos, meu Pai, para glorificar o Teu nome, exaltar a Ti, Jesus, declarar que Tu és o nosso Deus, declarar, meu Deus, que Tu és a nossa força, declarar que estamos aqui reunidos para glorificar Teu nome, exaltar o Senhor, Jesus. Foi para isso que você veio aqui nesta manhã, exaltar o nome do Senhor. Foi por isso que nós nos reunimos aqui nesta manhã, para exaltar o nome de Jesus, para glorificar o nome dEle, exaltar a Ele, declarar que Ele é Rei, declarar que Ele é Senhor, Senhor dos senhores. Reunimos-nos aqui para glorificar Seu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar Seu nome. Reunimos-nos aqui para glorificar Seu nome, Senhor. Adorai, adorai ao Rei Jesus, Senhor. Reunimos-nos aqui, declare. Reunimos-nos aqui para glorificar Seu nome. Reunimos-nos aqui, reunimos-nos
reunimos aqui para glorificar seu nome. Reunimos-nos aqui, reunimos-nos aqui para glorificar seu nome, Senhor. Adorai, adorai ao Rei Jesus, Senhor. Para glorificar. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Reunimos-nos aqui para glorificar seu nome. Reunimos-nos aqui. Reunimos para glorificar seu nome, Senhor. Adorai, adorai ao Rei Jesus, Senhor. É por isso que nós estamos reunidos como igreja. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. Pai, nós estamos no tempo em que muitas pessoas estão buscando as demais coisas, a sua vontade, a sua satisfação, o seu querer, o seu bem-estar, o seu conforto. Mas o Senhor disse, meu Pai, que buscar não é apenas desejar. Nós precisamos, meu Pai, mostrar da maneira que falamos, nos comportamos e nos vestimos. Fala conosco, Jesus. Que esta manhã seja uma manhã de glória, de poder. Seja uma manhã de avivamento. Seja uma manhã de renovação do Espírito Santo. Aleluia. Vamos declarar isso. De mãos dadas, reunimos aqui para glorificar seu nome, Senhor. Adorai, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte para Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deu até para esquentar, né? Só não deu mais porque ligaram um ar-condicionado debaixo de mim aqui, ó. Mas vamos desligar em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. Tá frio, né? Aí liga um ar-condicionado, vai ficar gelado. Sexta-feira eu estava fazendo, eu pedi para as pessoas fazerem um propósito, colocar a mão sobre a minha cabeça. Provérbios 10:6. Na hora que a pessoa colocou a mão na minha cabeça e eu fui liberar a bênção de Deus, eu pedi para Deus trazer de volta a vida da pessoa, com a mão gelada, irmão. A pessoa colocou a mão gelada assim, eu senti até um frio assim em todo o meu corpo, veio estar amarrado em nome de Jesus. Hein? Já consultou a mão como que tá? Tá quente, tá fria? Com esse ar-condicionado aqui, misericórdia, gelou minha mão. Estou até orando para Deus trazer de volta a minha vida. Hein? Vocês estão bem, gente? Vamos à palavra de Deus, Mateus 6, Mateus capítulo 6, 33. Desde sexta-feira eu tenho tratado esse assunto que é muito importante, que a gente tem que viver isso na prática. Não adianta a gente só viver isso por palavras, viver isso apenas, né, de falar, né? É porque eu tenho vontade, eu tenho esse desejo, eu sei que tem que ser assim. Não, a gente tem que praticar de verdade. Mateus capítulo 6, 33. Já estou na palavra. 6:33 de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 33. 6:33. Conhecido versículo, né?
onde a Bíblia fala que a gente não tem que ficar preocupado com o que há de comer, vestir, né, beber, porque os gentios, pessoas incrédulas, pessoas que não têm uma vida com Deus, é que faz isso. Mas ele enfatiza aqui o versículo 33, um pastor até comentou sobre isso aqui, eu gostei muito da profundidade aqui. Que tem coisas que você tem que fazer em primeiro lugar, concorda? Não adianta você deixar para depois. Eu sempre brinco que é igual a receita de bolo, né? Se você não seguir a receita, não vai dar certo. E às vezes você vê pessoas querendo, né? Às vezes a pessoa, mas pastor, eu conheço. Tá, você conhece. Não pode ser apenas um desejo, tem que ser uma atitude, tem que ser realmente uma parte da sua vida. A palavra de Deus tem que ser um estilo de vida. Não pode ser apenas informações. 6,33 ele diz assim: mas buscai... Primeiro. O quê? O reino de Deus. Aqui já falou tudo. Porque o que falar aqui depois, a gente sabe que isso tem que ficar em segundo plano. E eu gostei do que ele citou, porque às vezes a pessoa ela sabe. A palavra buscar não é apenas desejar, Senhor, eu quero o teu reino. Não, tem que ser um estilo de vida, tem que ser uma prática. Você tem que colocar isso em prática, isso tem que fazer parte do seu dia a dia. Colocar Deus como prioridade. Porque se perguntar para a pessoa, quem coloca Deus em primeiro lugar aqui? Quem coloca? Quem sempre procura? Tá, mas isso não aplica para todos. Entre vir à igreja e ficar debaixo do monte das cobertas, o que a pessoa faz? Ela sabe, não sabe? Ela não sabe? Sabe. Ela sabe. Ela tem ciência que tem que colocar em primeiro lugar quem? Deus. Ter desejo, desejar, colocar Deus em primeiro lugar, isso não é o suficiente. Tem um monte de gente que coloca isso. Coloca isso como um desejo, não tem que ser uma prática, tem que ser uma decisão, tem que ser dia a dia, tem que ser estilo de vida. Entre a pessoa vir para a Santa Ceia e ir para a festa, o que ela faz? Ela pode até falar que ela coloca Deus em primeiro lugar, mas se ela coloca outras coisas como prioridade, ela não está vivendo o reino de Deus. Deus para ela não é prioridade. Aí eu gostei do que ele até falou, entre a palavra de Deus e defender um familiar seu, o que você faz? Não sei, você tem que ver. Porque nós mostramos quem nós somos, que é isso que eu vou falar isso hoje, é a maneira como você fala, a maneira como você se comporta e a maneira como você se veste. Essas três coisas falam muito de você. Fala muito quem é a sua pessoa. Não pode ser apenas só falar, né? Então, quer dizer, a pessoa, quando você fala, a pessoa vai analisar você. Vai analisar bem. Então não adianta só você falar, eu sou de Deus, eu vivo para Deus, Deus é primeiro na minha vida, mas não sei, é prioridade mesmo? Porque as pessoas não colocam Deus como prioridade. Eu sempre falo, a pior desculpa que a pessoa dá para não vir na igreja é frio ou chuva, não é verdade? Porque durante a semana, eu acho que foi sexta-feira, acho que deu 9 graus. Acho que foi sexta-feira, foi o dia mais frio que teve, 9 graus. O Isaac foi para a escola. Colocou blusinha, touquinha, luva, aí sentou na cadeirinha, coloca a coberta, foi para a escola, passou o dia inteiro na escola. O pessoal foi trabalhar, será? Não, mas estava 9 graus. A pessoa foi? Entendeu? Mas por quê? Ela colocou como prioridade o trabalho, porque ela sabe que é uma responsabilidade. Isso faz parte da vida dela. Porque se ela não for trabalhar, ela vai ficar para sempre em casa, né? Ela vai perder o trabalho dela. Então ela sabe que aquilo é importante. Mas Deus é importante em que ponto para a nossa vida? Então a gente não pode apenas ficar falando, não, porque Deus é importante, Deus é tudo para mim. Não sei. Isso não pode ser apenas de palavras, tem que ser no comportamento, tem que ser no dia a dia, e tem que se tornar um estilo de vida para a nossa vida. Todos os dias, digam graças a Deus. Não pode ser apenas uma falácia, tem que ser de verdade uma prática. Eu sempre conto aqui, uma senhora um dia, às vezes é repetitivo, mas é bom para nós. Um dia uma senhora chegou com
carteira de trabalho, currículos. Pastor Valquir, ora aqui porque, pastor, preciso de um emprego, porque eu quero ajudar mais a obra de Deus. Pastor, eu quero vir aqui na casa de Deus, sabe? Eu quero honrar o Senhor. Tudo era o Senhor. Amém. Orei, abençoei. Arrumou um emprego, botou até testemunho na igreja. Não vi mais. Sumiu. Eu estou junto com o irmão, né? O irmão da igreja. E a gente teve o culto pela manhã. E a gente foi almoçar. E eu encontrei a irmã trabalhando, olha que benção, num restaurante. E eu falei, ué, oi irmã, tudo bem? É aqui que você trabalha? É aqui que eu trabalho, pastor, graças a Deus. Eu falei, mas podia ser melhor, né, irmã? Só começou a trabalhar, não veio mais para a igreja, já foi culpa do senhor. Falei, culpa minha, por quê? O senhor orou tão forte que eu consegui um emprego que eu não consigo nem para a igreja. Olha isso. Que coisa, né? Até isso a gente tem que ouvir. Aí eu falei assim, mas a senhora trabalha o dia inteiro, começou de manhã? Não. Entrei quase agora. A gente foi almoçar quase 2, 3 horas da tarde. Ela podia ter ido na igreja de manhã. Eu acho que só por aquilo que Deus o abençoou, ela deveria pelo menos ser grata. Mas ela falava tanto de Deus que ela queria, não, porque eu quero emprego, porque eu quero honrar a Deus, pastor, eu quero ajudar a casa de Deus, eu quero fazer mais para Deus. Não fez mais nada para Deus. E aí ela saiu, falei, puxa vida, essa irmã, rapaz, pediu bênção de Deus lá na igreja, e não foi mais para a igreja. E a pessoa que estava do meu lado disse assim, não, pastor, ela não vai na igreja, não é porque ela não trabalha, é porque Deus não é prioridade para ela. O reino de Deus não é prioridade para ela. Aquilo não é importante. Deus não é importante. Outras coisas são mais importantes para ela. Importante ela ficar na casa dela. Importante ela agradar ela mesma, satisfazer a sua própria vontade. Porque se Deus fosse importante, pode ter certeza que ela abriria a mão de tudo e estaria na casa de Deus, arrumaria tempo. Verdade ou não é? A pessoa arruma tempo para tanta coisa. Hoje o celular, ele mostra quanto tempo você está na internet. Não ele mostra hoje? Quanto tempo que você está, né? O tempo que você está no YouTube, o tempo que você está usando o WhatsApp, o próprio celular mostra isso. Imagine se a pessoa pegasse o tempo que ela só fica nesse bichinho aqui, se ela desse para Deus. Não dá, irmão. Então a gente tem que ver, será que Deus é prioridade mesmo? Porque entre Deus e uma pessoa, a gente coloca lá a pessoa e deixa de lado a palavra de Deus. Esses dias eu vi uma coisa muito séria. A pessoa da igreja, a pessoa de Deus. De Deus. Aconteceu algo com o filho. E aquilo que o filho queria fazer era errado. Errado. O filho não vai para a igreja, ela vai. E o filho foi lá, teve um problema. E ela insistindo com o pastor para que o pastor falasse para ela assim, irmã, pode fazer o que seu filho quer. Porque entre o filho e a palavra de Deus, ela estava mais, para o lado do filho. E a palavra? E aqui? Ontem nós tivemos uma palestra da Alzem e é uma coisa verdade, irmão. Quando você começa uma coisa devendo alguma coisa para alguém, aquilo vai ser cobrado depois. Aquilo vai ser cobrado de você depois. Gostei muito do que ele falou aqui. Se você está construindo uma casa, alguma coisa, você vai lá e pede o carrinho de mão do vizinho. Já começou devendo para alguém, né? O vizinho vai lá, passa 2, 3 dias, ele vai lá e pede emprestado o seu carro. Você tem que emprestar? Você está devendo. Um dia você foi lá e você pediu o carrinho de mão dele, não foi? Só que agora ele está querendo emprestado o quê? Você não pode reclamar. Pode reclamar? Não pode. Você está devendo. Ah, pastor, mas eu pedi um carrinho. Mas está pedindo um carrinho também. Um carrinho que não precisa empurrar, é só ligar e andar. A diferença é isso aí. Você está entendendo, irmãos? Ainda mais quando você deve para quem? O diabo. Você acha que ele não vai cobrar? Vai cobrar? Ele vai cobrar, irmão.
Pode ter certeza que ele vai cobrar, porque o salário do pecado é o quê? Para até chegar lá, quando você faz a vontade, não de Deus, mas a sua vontade, pronto, a sua vontade já é a vontade da carne, e a carne já é do diabo. Verdade ou não é? Quando no momento que você começa a fazer a vontade, a sua vontade, você já está inclinando-se para a vontade carnal, e a carne é do diabo. Não é a vontade de Deus. E quando você começa só a satisfazer a sua vontade, não adianta ficar falando, porque Deus, pastor, é primeiro na minha vida. Não, isso tem que ser na prática. Isso tem que ser em atitude. Diga glória a Deus. Não adianta só você falar, porque Deus é importante. Mostre. Você tem que mostrar. Você tem que demonstrar isso. Vamos ler todo o versículo, a gente vai falar mais coisas aqui. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Esse buscar é você querer, é você desejar, é você trazer para a sua vida, é um desejo, é vontade, eu quero, amém? É uma decisão, é isso que eu quero, isso é prioridade. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E o que mais? E a sua justiça, e aquilo que Deus se agrada, aquilo que Deus quer. Essa justiça é isso aqui. Essa palavra justiça é o que agrada a Deus, é o que Deus quer. Eu não sei se é a Bíblia Viva que fala sobre isso, que esse versículo ele traduz muito bem assim. Mas buscai primeiro, buscar é querer. Não, é isso que eu quero, é a minha decisão. Prioridade é Deus. Pastor, não vim para a igreja porque por causa do trabalho, porque não tenho trabalho, que eu tenho que correr atrás. Irmão, quando você coloca o desejo de ter Deus em primeiro lugar, coloque, pois, não é essa aí não, é Bíblia Viva mesmo, que isso é NBV. Mas ali já até fala, coloquem, pois, em primeiro lugar, né? O reino de Deus e a sua justiça. Mas a Bíblia Viva fala que aquilo que Deus quer, não o que você quer. Porque se for fazer o que você quer, muitos nem estariam aqui, não é verdade? Pastor, eu estaria debaixo daquela coberta. Quando eu saí debaixo daquela coberta, aquele frio, pastor. E tem gente que olhou para o chuveiro e falou, meu Deus do céu. Toma ou não toma, Senhor? Entra ou não entra? Né? Está amarrado em nome de Jesus. Né? Eu acredito que, não acredito que tem gente que deixou para depois, está amarrado em nome de Jesus, né? Está amarrado, deixou para depois, né? Tem que tomar banho, não sentir firmeza nos irmãos não, tem que tomar banho, né? Então quer dizer, você tem que colocar o reino de Deus em primeiro lugar, prioridade. Está faltando alguma coisa, irmão? No momento que você prioriza Deus, é Deus em primeiro lugar. Vamos ler o restante do versículo, na nossa versão normal. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, aquilo que Deus quer, não o que você quer, não aquilo que os outros querem que você faça. E todas essas coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. A gente está fazendo muita coisa errada, porque às vezes a gente está querendo o acréscimo, mas a gente tem que entender que esse acréscimo, que é a prosperidade, a saúde, amém? Um dia uma pessoa falou assim, eu prefiro ser pobre e feliz. Ele está certo? Hã? Você quer ser rico e triste? Não, decide. Não, você tem que decidir. O que você quer? Hã? Irmão, você acha que não tem gente que é rica? Você acha que todo rico é feliz? Meu irmão. Não. O camarada pode estar no melhor lugar, mas ele está triste. Ele não tem alegria. Mora numa casa grande, mas não tem alegria nenhuma. Verdade ou não é?
Ah, então é melhor ser pobre? Não, é melhor ter as duas coisas, né? Melhor ser rico e feliz. Mas para você ter isso, primeiro você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Você tem que aprender isso. Esse discurso de falar Deus é mais importante na minha vida, só esse discurso não funciona. Porque o que você fala, aquilo que você fala, a maneira como você se comporta, fala muito ao seu respeito. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 11, vamos ver lá? Não dá para esgotar o assunto hoje, mas o que você fala, suas palavras, a maneira como você fala, a maneira como você se comporta e a maneira como você se veste, fala muito de você. Fala ou não fala? Fala muito quem é a sua pessoa. Não adianta você falar que não, porque fala. Fala ou não fala? Fala. Quando eu trabalhava no escritório, mas eu era office boy, antes de entrar na obra. Mas eu sempre procurei me vestir bem, ter a minha postura, eu já era cristão. E tinha uma fábrica, os funcionários ficavam lá. E teve um rapaz que chegou para mim e falou assim: você é filho do dono, né? Eu falei: eu não, dono é branco, rapaz, eu sou preto. Ele falou: não é possível, olha a sua roupa. Olha o jeito que você se comporta. E eu fui lá e traduzi para ele. Falei: rapaz, tudo isso que você vê em mim aqui, o meu jeito, a minha maneira de se comportar, nem sempre foi assim. Eu aprendi com Deus. Você é evangélico? Eu sou. E tudo que você está vendo aqui, eu aprendi com Deus. Eu fiz da palavra de Deus, do caminho de Deus, da vida com Deus, um estilo de vida. Passou mais ou menos umas 2 semanas e eu vi esse rapaz, que era todo loucão, vestia cada roupa louca. Eu vi ele cantando lá: quero que valorize o que você tem. Falei: está indo na igreja. Mas eu não precisei falar uma palavra para ele. O meu comportamento, minha maneira de ser, falou muito. Minha maneira de vestir. Então ele viu que eu era uma pessoa completamente diferente. Diferente, completamente diferente. Porque não adianta você falar que você é de Deus se o seu comportamento não condiz com as suas palavras. Já viu gente na internet tirando foto? A abençoada vai lá, faz questão de abaixar, aí mostra ela e o seu tião. Sabe quem é, né? Você entendeu? O tião. Conhece o tião? E aí ela vai lá tirar foto de cima para baixo. Né? Posto todas as coisas, aquele que me fortalece. Combina? Combinou? Aí o pessoal fala assim: estou vendo mesmo, está conseguindo tudo mesmo que você quer mesmo, desse jeito aí. Não combina. Entende? A maneira como a pessoa está se comportando, a maneira que a roupa que ela está se apresentando, combina? Combina com a palavra? Combina com aquilo que ela está falando? Combina não, irmão. Porque o seu comportamento fala muito de você. Olha isso aqui eu li, logo quando entrei na igreja, eu li esse versículo. Até a criança. Quando fala de criança, a criança está amadurecendo, ainda não é madura. Mas você conhece o que é criança, o que é criança. Sabe o que é criança, né? Criança. Conhece criança? Então, né? Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações. Até a criança, hein? Irmão, você sabe como é essa criança? Pelas atitudes dela, pelo comportamento dela. E como que termina o versículo? Se a sua obra for o quê? Pura e reta.
Irmão, criança pode ser do tamanho que for. Na hora que você vê ela colocando o dedo na tomada, você repreende ela. Não pode! Não pode! Ela vai ter ciência, não vai? A partir daquele momento, ela sabe que se ela fizer de novo, ela está fazendo o quê? Ô, irmão, a Bíblia é clara sobre isso. É tanto. Se ela for mexer de novo, você chama ela. O que você está fazendo? Ela já vem toda desconfiada. Não estou fazendo nada. Não, nem coloquei o dedo na tomada. Tem criança que já vai se entregando, né? Que ela estava fazendo. Mas ela tem consciência do que ela está fazendo? Tem sim, irmão. Tem, porque você a ensinou. Você falou para ela. Dali você começa a perceber se a criança é pura e reta. Se ela precisa ser realmente, tem que pegar mais um pé, tem que falar mais, né? Você tem que repreender, porque ela está sendo desobediente. Ela sabe disso. Sabe ou não sabe? Tem ciência, irmão. A outra versão desse mesmo versículo diz assim: é possível conhecer o caráter de uma criança pelo seu comportamento, o seu procedimento, a maneira como ela está se comportando, né? Procedendo, revelará se ela é o quê? Pura e boa. Irmão, não adianta só falar que você é de Deus, que você busca a Deus. O seu comportamento fala muito mais ao seu respeito do que suas palavras. A maneira como você age, a maneira como você se comporta. Você pode ilustrar aí, né? Você pode ilustrar que você, pastor, eu sou de ouro. Você pode falar o que você quiser. Mas o que vai mostrar se realmente você é aquilo é pelo seu comportamento, procedimento. E a gente está falando de criança, viu? Você é criança? Hein? Você é criança? Isabel, quando era pequena, todo o mercado vendia aquele trem da Barbie lá. Rapaz, meu Deus do céu. Aí começaram a fazer até Barbie preta, neguinha, cabelo, né? A luta. E aí colocaram logo na entrada do mercado. E a gente comprou algumas para ela, né? Não olha para ela não, que ela está aqui. Aí, escondidinha ali ainda. Não vou falar que ela está desse lado aqui não, tá? Do lado da Bia não, tá? Mas, ela entrou no mercado, nunca tinha feito isso. Entrou no mercado, eu quero, já foi pegar. Eu falei, não pega. Já tinha ensinado, quando eu tiver condição eu te dou. Se eu falar que não dá, então você entende que agora não dá. Sempre ensinei, não dá. Não adianta você ficar chorando. Nesse dia, não sei que entrou na vida dela, não. Sei lá o que aconteceu aquele dia naquela menina. Rapaz. Caiu no chão, no mercado. Caiu no chão no mercado e começou a gritar. Peguei na mão da Cefa e disse, vamos que a gente não conhece. E foi embora, deixei ela lá. Quando ela percebeu que ela estava ficando sozinha, gritando sozinha, que ninguém estava por perto, você acha que eu vou passar vergonha? Todo mundo no mercado me olhando. E a pessoa, Isabelle, para minha filha, levanta. Eu falei, deixa ela aí, nem conheço. Nunca mais fez. Falei, não faz mais não, hein? Faz mais não. Mas tem adulto que faz isso. Tem adulto que fala que é de Deus, irmão. Qualquer coisinha está de cara feia, está emburrado, está chateado, está irritado. Não vem na igreja. O que foi? Não, porque hoje não estou bom. Faz isso amanhã. Fala para o patrão, hoje eu estou muito irritado, hoje aqui. Não vou trabalhar. Você está entendendo? Mas sabe por que a gente faz isso com Deus? E nós aplicamos isso na nossa vida? Porque as coisas de Deus são importantes, a gente pode fazer isso aí. Irmão, Deus conhece você muito mais pelo seu comportamento do que por aquilo que você fala. O seu comportamento vale muito sobre isso. Fala muito a seu respeito.
Ana tinha um comportamento péssimo, por isso que Deus não abençoava ela. Vamos ver lá, 1 Samuel, capítulo 1, verso 5. Isso. 1 Samuel 1, 5. Samuel 1,5. A Bíblia fala de Eucana, marido. Esse tinha 2 mulheres, na época podia, viu? Eu não vi, amém. Hoje não. A Bíblia fala que o homem tem que ser marido de uma só mulher e a mulher esposa de um só marido, amém? Cada um tem o seu. E a Bíblia fala que ele tinha 2 mulheres, uma era Penina e a outra era Ana. A Bíblia fala que para Penina ele fazia também, mas para Ana ele fazia de modo excelente. Ele fazia de maneira que demonstrava para ela amor. Mas, irmão, imagine você conviver com uma pessoa, isso aqui eu já preguei. Imagine você conviver com uma pessoa que tudo que você faz para ela não está bom. Tudo que você faz nunca está bom. A pessoa nunca está feliz. Nunca está feliz. Você pode fazer de tudo, essa pessoa nunca vai se contentar, ela nunca vai estar feliz. Ela sempre vai colocar como mais importante o que os outros falam, o que os outros pensam, do que aquilo que você oferece para ela. Porque tem gente que é assim. Tem gente que é desse jeito. Tudo que oferece para ela não é bom. Tudo. Nada é bom. Nada é agradável. Não, o que eu faço é bom. Do jeito que... Não, o seu procedimento fala muito sobre você. Quem é você? Quem é você? Seu procedimento, sua maneira. E aí a palavra de Deus fala aqui em 1,5. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Verso 6. E a sua competidora, quer dizer, a outra mulher, excessivamente fazia o que com ela? A irritava. Para quê? Para embravecer. Porquanto o Senhor lhe tinha cerrado o quê? O Senhor lhe tinha cerrado o quê? A madre. Ela não gerava filhos. Assim a outra a irritava, pelo que, essa aqui é a parte importante, pelo que chorava, volte lá, pelo que chorava e não comia. Então ela tinha um costume muito ruim, que por mais que o marido fizesse para ela, demonstrasse amor, o que estava sendo mais importante para ela? O amor do marido ou o que a outra fazia? Aquilo que a outra fazia, porque a Bíblia fala que essa mulher só chorava. Imagina um homem, um exemplo, tá? Isso pode ser ao contrário. Você faz de tudo para aquela pessoa, mas a pessoa sempre está emburrada, sempre está irritada, sempre está com cara fechada. Você não pode falar nada que a pessoa já... Ela está valorizando o que você está fazendo? Sim ou não? Não, ela não valorizava. Esse comportamento de Ana, porque assim, a pessoa ela vai passar muito tempo fazendo isso, mas chega uma hora que cansa também, não cansa? Porque o marido chegou para ela, deu um checkmate, né? Falou, é o seguinte, faço tudo por você, amo você, faço o melhor para você, e você acha que eu não sou suficiente, porque você sempre só chora, não come, nada para você agrada. Você tem que ver. Porque por mais que você ame, chega uma hora que você tem que dar um checkmate na pessoa. Você fala, esse comportamento seu aí não dá não. E às vezes você precisa repreender a pessoa. Você precisa repreender.
E se ela não ouvir? Irmão, o próprio Deus trata a pessoa porque Deus não vai abençoar pessoas assim. Deus não abençoa, a pessoa pode estar aqui, ela pode, não, eu vou continuar fazendo do meu jeito. Você pode fazer do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Mostra na Bíblia aqui, registra em cartório, se Deus vai abençoar você com esse seu comportamento. Mostra para mim. Me mostra se você, com esse seu comportamento, se Deus vai abençoar você. Com essa maneira que você está agindo, se Deus vai te abençoar. Se você provar para mim, eu passo a ser igual a você. Porque Deus não vai abençoar. Porque uma pessoa de Deus, a Bíblia fala que na presença do Senhor há abundância de quê? Irmão, que pessoa é essa que está na igreja? Sempre cara feia. Sempre cara feia. Sempre triste. Nunca está animado, sempre desanimado. Sempre procura ver o lado ruim das coisas, o lado bom não consegue enxergar. Quem está entendendo isso? Se você falar para mim que essa pessoa está na presença de Deus, não está, porque Ana não conseguiu o favor de Deus, porque o comportamento dela é que impedia dela ser o quê? O seu comportamento. O seu comportamento está mostrando que você não está sendo puro de coração, que você não está sendo uma pessoa boa. O seu comportamento fala muito ao seu respeito. Fala muito quem é você. A maneira como você age, a maneira como você se comporta, a maneira como você respeita as autoridades, a maneira como você respeita, né, o culto, a igreja, fala muito quem é você. Fala muito da sua pessoa. E você não tem noção, irmão, aqui em cima eu vejo tudo e mais um pouco. Você não tem noção como eu vejo as coisas aqui. Você fala, a pessoa está ouvindo. E ela não muda, ela continua do mesmo jeito. Irmão, Deus não vai abençoar, é simples assim. Deus não vai abençoar se você continuar com esse comportamento, não adianta. Veja o texto. Ela só chorava e não comia. Esse é um jeito de um cristão? É um comportamento de uma pessoa que está na presença de Deus? Sim ou não? É um comportamento? Não. Desde quando eu cheguei aqui eu falo, mudança de vida requer mudança de comportamento. Mude o seu comportamento, você vai mudar a sua vida. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que anda sempre com o mesmo comportamento? Não tem como. Você tem que pedir para Deus, Deus, eu quero que o Senhor venha mudar o meu comportamento, minha maneira de ser, minha maneira de fazer as coisas, minha maneira de me comportar, minha maneira de agir. Você tem que falar com Deus, porque com esse modo Deus não vai abençoar, não. Aí, versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Aí, irmão, ele estava levando, estava cuidando dela. Chegou uma hora e falou, senta aí, vamos conversar. Por que você está chorando? E por que você não come? E por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ele falou, vem cá. O que eu estou fazendo para você aqui não é o suficiente, não é bom para você? Parece que você valoriza mais o que as pessoas falam, fazem, do que o que eu estou fazendo para você. O que está valendo? O que você está ganhando? Saber que aquela pessoa não gosta de você? Eu não gosto, mas eu gosto. Quem está entendendo? Eu gosto. E quem está do seu lado aqui sou eu. Você fica dando muita importância para aquilo que as pessoas fazem. Ana, aqui não te ajuda em nada. O que eu faço para você, eu faço para você ficar bem, mas você não aceita. Parece que a outra coisa é mais importante. E ele deu um checkmate nela, né? Ela ouviu? Ouviu? Ouviu, sabe por quê? No versículo 9 fala, então Ana se levantou. Então esta palavra aqui que eu estou dando para você, nós estamos vivendo o mês da força, para você se levantar, irmão. Isso aqui é uma repressão dada por Deus.
A Bíblia fala que o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. Não haverá mais cura. Não tem cura. Porque a pessoa já ouviu uma, duas, três, mas a pessoa insiste. Não, porque eu sei, porque... Não, você está fazendo errado. Seu comportamento mostra isso. Talvez Deus já chamou sua atenção que do jeito que você está se comportando, do jeito que você está fazendo, a maneira como você está agindo, não agrada a Deus. Eu não sei se já é a segunda, terceira, quarta vez que Deus já fala com você. E você precisa colocar sua vida em ordem. Teve um homem, Acabe, que Deus falou para ele, falou, vou acabar com você, vou acabar com a sua vida. Mas esse homem, ele mudou o comportamento dele. Está lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 21. Eu já vou terminar com você. 1 Reis, 21. Vamos terminar aqui. Durante a semana a gente fala mais. Mas o que Deus trouxe para nós aqui já foi muito importante, porque o título, quando você lê, que começa lá no versículo 17, Deus manda Elias ameaçar Acabe. Deus mandou Elias, o profeta, falou, fala para ele lá. Que ele precisa mudar o comportamento dele, tem que parar. Fale para ele parar. Irmão, se ele não tivesse parado, teria acabado tudo. Quem crê na palavra de Deus aqui? Quem crê na palavra de Deus? Gente, eu acho que você não está prestando atenção. Quem está aqui no culto aqui? Acho que tem gente que não está no culto aqui, não. Quem está aqui na igreja? Diga amém. Pronto. Deus mandou ameaçar o Acabe. Fala para ele lá, porque ele está brincando. Ele não está levando a sério. O seu comportamento vai definir o que vai ser daqui para frente. Muda seu comportamento, você vai mudar a sua vida. Amém? Não adianta só você falar, porque eu busco a Deus. Assim? Do jeito que você está buscando a Deus, você acha que é desse jeito aí que está agradando a Deus? Não está. Quem crê que precisa melhorar mais? Acho que todos nós. Precisamos melhorar mais. Tem muitas coisas que a gente tem que começar a colocar Deus realmente como prioridade. Damos muitas desculpas. No versículo 25, perdão. Começar do 25. Porque o homem de Deus falou assim, rapaz, você e sua mulher vão morrer. Porque Jezabel morreu, os cães vão lamber o sangue dela. Porque Jezabel incentivava muito. Olha o texto no 21, 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, a sua mulher, fazia o quê? O incentivava. É ruim, né? Tem gente que gosta de colocar lenha na fogueira, não tem? Tem ou não tem? Não seja assim não, hein? Porque o Acabe, ele era assim, porque tinha uma mulher também que fazia o que com ele? Incentivava. Você tem que ser do lado Você tem que colocar Deus como prioridade. Quando você vê uma pessoa, por mais que você ame, se você vê que a pessoa está se comportando errado, repreenda a pessoa. Porque se você vê e você é conivente, você está levando a maior culpa, porque você podia falar e você não falou. Tem que falar. Você não pode concordar. Que lado que você está? Que lado você vai ficar? Porque existem pessoas que querem mais agradar as pessoas do que Deus, né? É ou não é? Irmão, se Deus não for, se você não colocar Deus em primeiro lugar, esquece. A Bíblia fala que aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, aborrecer é amar menos. Aborrecer
É você não amar acima de Deus. Aborrecer é você falar não. Primeiro Deus. Mas tem gente que às vezes é pai e mãe. Pastor, não tem que honrar pai e mãe? Tem. Mas quem vem em primeiro lugar? O mandamento já fala sobre isso. Não fala? Qual o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. No momento que você coloca qualquer pessoa acima, acabou, irmão. Então você não está amando a Deus, não. Então a Bíblia fala, qualquer que não aborrecer. Aborrecer não é você ficar pirraçando a pessoa, não é isso. É você amar menos. Menos em que sentido? Deus tem que ser mais. Deus tem que ser muito mais. Aquele que não aborrecer pai e mãe, mulher, homem, marido, esposa. Ai, pastor, porque mas se eu falar vai ficar com a cara desse tamanho. Ó. Mas e aí? Quem está entendendo? E aí? Quem que você ama mais? Quem que você ama mais? Já pensou? Já pensou se chega um dia assim, a pessoa fala assim, ó mulher, não vai mais naquela igreja. Você faz o quê? Ah, pastor, eu não vou, né? Eu não sei. Tem que ler a Bíblia. Quem está entendendo? Você tem que ler a Bíblia. Irmão, eu conheci pessoas que casaram. Meu Deus do céu. O camarada não parava na igreja e levava a mulher. O pastor já é a 5ª igreja esse ano. Porque toda igreja que ia não gostava. A pessoa não para. Nunca tá bom. Chegou uma hora que ela teve que tomar uma decisão. Falou, olha, minha vida espiritual com Deus é com Deus. Não dá não. Porque você não está tendo vida com Deus e você também não está querendo que eu tenha uma vida com Deus. Não vou, parou, acabou. Se você não fizer isso, aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, esposa, marido, filhos, não pode ser meu discípulo. A Bíblia fala que aquele que amar mais, né? Seu pai, sua mãe, também tem esse outro versículo, pronto, está ali. Ele fala ainda também a sua própria vida. Às vezes você tem que aborrecer até a sua própria vontade. Não, apesar de eu não gostar, mas eu tenho que obedecer, está aqui na palavra. Você não pode andar com Deus, irmão. Você não vai ter vida com Deus. É impossível. Vai ser muito difícil você andar com Deus. Porque você quer fazer o que você quer e quer agradar quem? Os outros. Ih, vai ser difícil, hein? Não vai conseguir, não. Aí a Bíblia fala assim, que ninguém foi conhecer Acabe porque ele se vendeu. Porque ele tinha uma esposa que incentivava a ele a fazer coisa errada. 26. E fez grandes abominações seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. 27. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, olha isso, o que ele fez? Depois que ele ouviu aquela repreensão, ele andava errado? O comportamento dele agradava a Deus? O comportamento falava sobre ele? Muito. Irmão, tem hora que você não precisa falar nada quem é você. O seu comportamento revela quem é você. Mostra quem é você. Quem você é. Quando ele ouviu aquelas palavras, diz a Bíblia, ele rasgou suas vestes, cobriu a sua carne de pano de saco, jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Tem um versículo que fala que ele andava humildemente. Quem tem essa versão que fala assim? Que ele andava humildemente. Tem alguém que tem? Tem uma versão que fala que ele passou. Alguém levantou ali. Quem é?
Não vi. Faz assim. Faz assim. Você está apontando o dedo, Edilson? Quem é? Quem é a pessoa que tem aversão? Humildemente. Não, a pessoa não quis se manifestar. Ó. Ele andava humildemente. De maneira humilde. Ele mudou? Mudou? Ah, devia ser assim. Conhece peito de pombo? Pescocinho de cristal, não é cristão, é cristal. Quebrou, bateu, quebrou. Tem gente que é assim, né? Ele devia andar todo, não aceitava a repreensão de ninguém, faço mesmo, a vida é minha, não devo nada para ninguém. Mas quando veio a palavra, foi tão forte aquela palavra, que quando ele ouviu aquelas palavras, o pano de saco naquela época era a veste. Então quando ele se vestiu de pano de saco, porque era a maneira que mostrava que estava arrependido. Quem está entendendo? E imagina só, eu falei aqui logo no início sobre as vestes, você tem que ver. A maneira como você se veste fala muito sobre você. Muito. Quem é você? Qual que é a sua intenção? O que você está querendo com isso? Ou não é? Ou eu estou errado? Fala muito. Muito. Que uma pessoa que ela quer andar de forma, né, direitinha, ela vai saber, né? Qual roupa que usa, concorda? Ela vai ter essa noção. Bem, ele vestiu de pano de saco e andava, olha o comportamento. Você vê ele falando alguma coisa? Ele não falou não. Ele decidiu. Porque eu estou falando para você aqui, porque não adianta vir para o culto e chorar, Senhor, Senhor, vou mudar, Senhor, perdoa. Aí sai daqui, meu Deus do céu, bateu ali na porta, voltou tudo de novo. Que arrependimento é esse que dura poucos segundos, poucos minutos, termina quando acaba o culto? Quem está entendendo? Que arrependimento é esse? Que mudança é essa? Quem está entendendo, irmãos? Que mudança é essa? Que acaba tão rápido. Mas ele começou a mudar o comportamento dele, começou a andar, a agir de modo mais manso, mais humilde. E olha o que aconteceu no versículo 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tibista, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Uau, é? Forte, né? Você viu ele orando aqui, falando alguma coisa? Não, ele não ficou falando. Ele foi fazer, ele foi praticar, ele foi mudar de verdade. Eu não acredito, irmão. Eu não acredito numa pessoa que fala muito e faz pouco. Eu não acredito. Cadê a mudança? Cadê o comportamento? Não vejo comportamento. Continua a mesma coisa? Para mim. Mas não é só para mim não, para Deus também. Porque Deus está vendo. Ou Deus não está vendo? Uai, mano, não acredita. Pode falar que é de Deus ungido, né? Consagrado. Eu não acredito. Consagrada, eu não acredito. Porque o Acabe não falou uma palavra, ele mostrou. Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias em que seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Irmão, aquela atitude dele valeu mais do que as palavras. Eu quero fazer uma oração por você. Nós vamos entregar para você o mel da força. Nós vamos entregar, igual nós entregamos a Santa Ceia. Os obreiros vão ficar aqui e você vem buscar. Isso. Mas fala com Deus. Pastor, mas não é só palavras? Não, você vai falar com Deus. E aqui hoje mesmo você vai tomar uma decisão de mudança. Você vai mudar. Isso. Cadê os obreiros aqui, por favor?
Cadê os pastores orientando? Isso, você pode vir buscar. Não como no bebo, nós vamos consagrar. Amém? Pastor, por que está sendo entregue o mel? Por causa da palavra de Deus. Amém? Deus faz além, irmão. E Deus pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Vamos lá? Quero entender os teus caminhos. Quero viver tua vontade em mim. Quero saber os teus propósitos para mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Quero entender os teus caminhos. Quero viver tua vontade em mim. Quero saber os teus propósitos para mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus faz além, Deus faz além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Eis-me aqui, Senhor. E eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer, faz o teu querer. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, Faz o teu querer, faz o teu querer. Pai, eu sei que o Senhor pode fazer além do que pedimos ou pensamos. E a tua palavra, meu Pai, foi muito clara aqui nesta manhã, que o Senhor está observando a nós, Senhor. Do alto céus, meu Pai, o Senhor está vendo o nosso comportamento, as nossas atitudes. E nós temos que olhar para a tua palavra e vermos, ó Deus, se a maneira como nós estamos nos comportando, se realmente, meu Pai, está de acordo com a tua palavra. Ó Jesus, ó Pai, que o Senhor possa vir nesta manhã e dar para esta pessoa força para que ela possa dar o primeiro passo, que não seja apenas de palavras. A tua palavra diz que o amor não pode ser apenas por palavras, tem que ser por atitudes. E o Senhor observou muito bem, meu Pai, a atitude de Ana. Ela ouviu a repreensão e ela se levantou. Ela disse: eu não posso continuar sendo assim, uma mulher amarga, que só chora, que só se irrita. Eu preciso me levantar e eu preciso buscar uma mudança. E foi isso que ela fez.
E quando o Senhor viu que Ana se levantou e foi ao templo, com o coração, meu pai, disposto a uma mudança, o Senhor a abençoou. O mesmo aconteceu com Acabe, que quando ele ouviu a repreensão do homem de Deus, esse homem mudou a maneira dele se vestir, de se comportar, sem dar uma palavra, Senhor. Ele ouviu a repreensão, ele ouviu, meu pai, aquilo que o Senhor colocou na boca do homem de Deus, e ele saiu e começou a andar de forma humilde. Todo orgulho, pai, foi lançado fora, toda prepotência foi arrancado daquele homem. Ele passou a andar de forma humilde, e o Senhor disse para o profeta: você viu? Você está vendo como Acabe ele anda humildemente na minha presença? Pai, o Senhor observa muito as nossas atitudes. O Senhor observa, meu Pai, muito o nosso comportamento. E muitos, meu Pai, precisam sair daqui hoje e falar: Senhor, me dê forças. Fala para Deus. Pai, quando Jonatas comeu do mel, os seus olhos se aclararam. Meu Pai, ele recebeu forças para ir para a batalha e vencer a batalha. Talvez, meu Pai, o comportamento desta pessoa, a mudança que ela precisa tanto, tem sido a sua maior batalha, a sua maior luta. Porque essa pessoa está tentando mudar, mas está difícil. Porque, meu Pai, o seu ego, o seu eu, as suas vontades, os seus costumes, o seu entendimento, meu Pai, não a impede de uma mudança. Pai, coloca a tua bênção neste mel, que essa pessoa possa recuperar a autoestima. Ana recuperou, Ana se levantou. Pai, se tem alguém aqui, meu Deus, fraco, desanimado, abatido, meu Deus, renova as forças desta pessoa. Se tem alguém buscando uma mudança, Pai, dá forças para que essa pessoa dê esse primeiro passo e que ela mude, e que ela saia daqui, meu Deus, e que o Senhor veja, porque o Senhor vai ver que essa pessoa, meu Pai, mudou. Deus vai ver a sua mudança, e Deus vai honrar você pela sua maneira, pela sua mudança, pela mudança do seu comportamento. Coma do mel. Oh Espírito Santo, que o Senhor faça além do que essa pessoa, meu Pai, pede ou pensa. Que ela seja, meu Pai, transformado por dentro e por fora. Que os pensamentos desta pessoa, meu Pai, sejam transformados. A maneira dela pensar, a maneira dela falar e a maneira dela se comportar, meu Pai, haja uma grande mudança. Diga: Senhor Jesus, estou na tua presença, e eu entendi a tua palavra, que o Senhor está olhando para mim, o Senhor está olhando para o meu comportamento. Me ajuda a mudar, Senhor. Diga: eu vou mudar. Coloquei no meu coração isso, e eu tenho certeza que a obediência traz a bênção. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pode sentar. Irmão, tem duas maneiras de você mudar. Como, pastor? Como que eu mudo? Como que eu consigo mudar o meu comportamento? Ouvindo conselhos ou com as consequências? Qual que é melhor? Que às vezes nem as consequências, né? Eu conheci um rapaz rapaz, meu Deus, pensa um camarada, ele já ficou na UTI, levou bala, foi baleado. E parece que cada vez que ele fazia as coisas erradas e tinha consequências, parece que gostava da coisa. Falei: rapaz, se você continuar desse jeito, você vai morrer. Você não para. Você não está vendo as consequências, você está vendo que Deus não está concordando com a sua atitude, com o seu comportamento. Você vai chegar aonde? Mas eu tenho certeza que Deus falou bastante conosco aqui hoje. Amém? Glória a Deus.